paz do Senhor, meus prezados irmãos, estamos agora iniciando mais um estudo bíblico da Escola Dominical. Estaremos estudando a primeira lição do segundo trimestre de 2020, que é a lição que fala acerca da carta aos Efésios. Então a primeira lição vai ser a saudação aos destinatários. Começando com o nosso textuário, diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7. Diz-nos o seguinte, Efésios 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 a 7, diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: O que fois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nessa lição, a primeira lição do trimestre, a gente sempre dá um panorama geral de tudo que será abordado em todo o trimestre. Então, nessa primeira lição, nós vamos ver por que ele escreveu essa carta aos Efésios, quem é o autor, qual o propósito e para quem foi dirigida, para que todos possamos ter um panorama geral e depois nós vamos estudar cada lição, cada capítulo especificamente. Então, começando, nós vamos ver que a Epístola aos Efésios é uma das principais epístolas do apóstolo Paulo, que trata das principais doutrinas do cristianismo. Dentre essas doutrinas, nós vamos ver acerca da nossa salvação, a graça de Jesus Cristo, vamos ver acerca de casamento, vamos ver um montão de coisas que são interessantes para nós. Nessa carta nós vamos ver que a graça de Deus ela se manifestou aos homens e por isso é que todos nós fomos alcançados por essa graça. Também vamos ver que o ponto central da epístola é mostrar que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é apenas o corpo de Jesus Cristo. Então, quando que essa carta foi escrita? Então, o autor da carta foi o próprio apóstolo Paulo. Quando ele começa lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, a carta já começa dizendo quem é o autor. Depois a gente vai ver que essa carta ela foi escrita mais ou menos entre os anos 61 ou 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Paulo possuía dupla nacionalidade. Ele era judeu e romano ao mesmo tempo. Como judeu, ele tinha o nome anterior de Saulo, que é uma derivação do nome Saul, o primeiro rei de Israel. Paulo também tinha a nacionalidade romana, e por isso ele adotava o nome de Paulo. Então, o nome judaico era Saulo e o nome romano era Paulo. Por que Paulo passou a usar essa denominação de Paulo e não como Saulo? Primeiro, porque ele foi o apóstolo que se dirigiu aos gentios. E como ele precisava ter entrada no mundo dos gentios, ele preferiu utilizar o nome romano, que era o nome Paulo. Assim ele teria mais aceitação entre os gentios. Dentre as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele sempre se refere a ele mesmo como o nome de Paulo, porque era o nome mais apropriado para os gentios. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita durante o período em que Paulo esteve na prisão.
Paulo passou, entre o seu período de prisão, ele teve por volta de 5 a 6 anos preso. A gente vai ver que logo depois que ele voltou para Jerusalém, aonde ele estava pregando, né? Ele estava no templo, na verdade não estava pregando, ele estava no templo e foi pego, e dali ele foi preso, foi arrastado, levaram ele para a prisão. Então a primeira prisão de Paulo em Jerusalém durou cerca de 2 anos. Então a gente vai ver aqui que lá no livro de Atos, no capítulo 24, versículo 27, a gente vai ver que ele esteve sob o domínio de Félix, e ele diz assim: mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix compraver aos judeus, deixou a Paulo preso. Então a gente vai ver que nessa primeira prisão de Paulo, ainda em Jerusalém, ele passou 2 anos preso. Quando ele viu que não tinha jeito, quando o próximo governador queria entregá-lo para os judeus, o que Paulo fez? Ele foi e apelou para ir para Roma, uma vez que ele era um cidadão romano. Em Atos capítulo 28, versículo 30, nos diz o seguinte: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Aqui Paulo já estava em Roma. Então primeiro ele passou 2 anos em Jerusalém, depois ele passou mais 2 anos em Roma, quando a gente tem aquele episódio do navio que naufragou, mas Paulo e toda a tripulação foi salva. Então Paulo passou 2 anos preso em Roma. E acaba o livro de Atos. Só que depois a Bíblia não diz mais nada, mas a tradição nos diz que Paulo ainda passou mais um tempo preso, cerca de quase 2 anos preso em Roma, aonde Nero, quando em uma das suas loucuras, ele mandou matar cristãos, ele aproveitou e mandou matar também o apóstolo Paulo. Então Paulo, depois de quase 4 anos em Roma, ele foi decapitado. E assim nós temos que Paulo passou quase 6 anos, aproximadamente 6 anos preso. E durante o período que ele esteve preso, ele escreveu várias cartas. E uma dessas cartas foi dirigida aos Efésios. E nessa primeira parte da carta aos Efésios, a carta aos Efésios é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente vai ver as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Isso aí a gente vai ver lá no capítulo 1 até o capítulo 3. Até o capítulo 3. Primeiro ele começa dando uma saudação no capítulo 1, depois ele vem falando acerca da preeminência de Cristo na redenção, depois ele vem falando acerca da oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. A seguir, ele vem falando acerca dos resultados da redenção em Cristo. E, por fim, ele faz a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Essa é a primeira parte da carta aos Efésios. A segunda parte, ela já aborda instruções práticas para a vida da igreja e para os crentes lá de Corinto e também para os nossos dias. Então, na segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, ele começa implementando o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para toda a igreja de todos os tempos? Depois ele vem falando acerca de reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, ou seja, os crentes precisam refletir Cristo em suas vidas. Depois a gente entra no capítulo 5, aonde Paulo ele aplica a autoridade de Cristo nos relacionamentos, relacionamento no lar, vem falando acerca do relacionamento entre marido, esposa, o relacionamento conjugal e o relacionamento familiar de um modo geral. E quando entra no capítulo 6, Paulo vem falando acerca de precisamos estar capacitados e equipados para a batalha espiritual, pois o nosso inimigo, ele não dorme e está a todo tempo querendo destruir os filhos de Deus. Por isso, essa epístola, ela é bem enfática em mostrar que todos
Todos nós temos uma batalha espiritual constante, mas que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Então, a Epístola aos Efésios é uma epístola que nos traz grandes ensinamentos doutrinários. Agora, para quem essa carta foi destinada? Primeiramente, ela foi destinada aos Efésios, como nós já dissemos, ou seja, para os crentes que habitavam na cidade de Éfeso. O que era a cidade de Éfeso? Qual a importância que ela tinha? A cidade de Éfeso nada mais era do que um grande centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia. O porto de Éfeso era um dos portos mais importantes do Mar Egeu. Todo o comércio daquela área ali, daquela parte da Europa, ali chamada de Ásia Menor, boa parte do comércio transitava por ali, pela cidade de Éfeso. Então era uma cidade muito grande, era uma cidade muito importante, aonde todos os conhecimentos eram voltados para ali, os grandes sábios iriam para lá. Éfeso era uma cidade que possuía aproximadamente 500 mil habitantes, para você ver que era uma cidade muito importante. Sua rua principal era pavimentada em mármore, olha só, pavimentada em mármores e com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então era uma cidade assim, muito colossal. Essa cidade era tão importante que ali havia também uma grande religiosidade. O povo de lá era muito religioso. E eles tinham um templo que era dedicado à deusa Ártemis, que os efésios chamavam de Diana. Então, Ártemis, que é a mesma Diana, ela era a deusa adorada e venerada por todos os gregos. Era um templo muito grande, construído em mármore, e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo, ao chegar nessa cidade, ele pregou, e lá havia uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Quando Paulo chegou lá e começou a pregar, aquela moça veio atrás de Paulo anunciando que ele era o mensageiro de Deus. Que ele era o mensageiro de Deus, isso era verdade. Porém, quem estava falando era um espírito demoníaco. Por isso, Paulo foi lá e repreendeu aquele espírito e aquela moça foi liberta. Mas aí ele causou um grande problema na cidade de Éfeso. Qual foi o problema? É que aquela moça, ela era paga pelos seus senhores para fazer adivinhações. Agora, como ela estava liberta, todo o lucro daqueles seus mestres, dos seus senhores, ruíram. Por isso eles fizeram um grande alvoroço na cidade e prenderam Paulo. Nesse grande alvoroço eles viram que a economia deles, a economia da cidade agora, poderia entrar em decadência. Por quê? Porque eles dependiam dos milhares de turistas que visitavam aquela cidade. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo da grande deusa Diana. E por isso eles ficaram alarmados com aquela pregação de Paulo contra a idolatria. Por quê? Porque aquilo era uma das principais fontes de renda para aquela cidade. No Brasil nós temos aqui uma grande cidade também, aonde a padroeira do nosso Brasil, para lá, no mês de outubro, muitas pessoas vão para lá e aquela cidade é muito grande, lota, são milhões de pessoas que vão no período da padroeira. Por isso, movimenta o comércio local. Imagine se Paulo chegasse naquela cidade e trouxesse uma pregação abolindo a idolatria. Ia ser um problema muito grande. E foi o que Paulo causou lá em Éfeso. Por isso, ele teve que ser preso, ele foi torturado, foi chicoteado. Por quê? Porque ele trouxe um grande problema econômico para aquela cidade. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos.
Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Lá em Éfeso, Deus usou poderosamente Paulo e a igreja ela cresceu muito, pois até os lenços e aventais de Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios, como nós lemos lá em Atos, capítulo 19 e versículo 12. Grandes líderes da igreja de Éfeso também passaram por ali, grandes líderes, como nós vemos que Apolo foi um grande teólogo, um grande mestre, passou por lá, inclusive antes de Paulo, foi quem levou o evangelho para os efésios. Timóteo, que foi o grande discípulo de Paulo, também pastoreou a igreja lá em Éfeso. A gente vai ver que o próprio João, ele também pastoreou a igreja lá em Éfeso. O final do ministério dele foi na igreja de Éfeso. Então essa igreja em Éfeso, ela tinha uma importância muito grande para o ministério de Paulo e para a igreja de um modo geral, porque ali todos os grandes, o poder econômico, comercial, científico, tudo que as pessoas precisavam ver de novidades passava em Éfeso. Inclusive, devido à sua posição geográfica, Paulo tinha a capacidade de poder apoiar outras igrejas que viviam nas redondezas de Éfeso. Ou seja, ele apoiando Éfeso, ele conseguia também retransmitir esse apoio para as igrejas que estavam naquela redondeza. A epístola ela é considerada como uma carta circular porque ela era dirigida à igreja de Éfeso, porém atendia também às igrejas da Ásia Menor, que era assistida naquela época. Então, por ser um centro político, comercial e religioso, Éfeso podia apoiar, aquela igreja de Éfeso podia apoiar outras cidades, como Corinto, como a Galácia e outros povos que ficavam ali perto. Por isso, Éfeso era uma cidade muito importante. Qual o propósito da mensagem, Qual o propósito e a mensagem dessa carta? O propósito era a solução de certas questões doutrinárias. Eles não tinham problema igual a igreja de Corinto tinha, mas eles tinham problema de certas questões doutrinárias. Por quê? Porque ali, como eles vinham do helenismo, ou seja, da cultura grega, muitos cristãos trouxeram ensinamentos lá do ateísmo deles e queriam trazer, misturando ateísmo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. E agora, o que fazer? Então eles começaram a misturar. Então Paulo escreve essa carta para mostrar que o ateísmo não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver também que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pela bebedeira. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Isso aí a gente vê lá no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Então, era necessário que eles mudassem a sua postura. E como mudar a postura? Paulo vai lá e traz algumas recomendações para esse irmão. Havia também a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, os cristãos que eram judeus, eles faziam questão de se separar dos cristãos que eram gregos. Eles achavam que aqueles ali eram gentios, por isso eles não poderiam se misturar. Aí Paulo vem mostrando que em Cristo todos somos um só corpo em Cristo e que não há separação entre judeus, nem gregos, nem gentios, pois todos somos um só corpo em Cristo. Uma outra necessidade de Paulo escrever essa mensagem foi para atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral, sem discriminação de povo ou nacionalidade.
todos precisavam entender que em Cristo nós somos um. Qual a mensagem que Paulo vinha pregando ali? Primeiro, naquela carta, era mostrando que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja. Aí ele começa a comparar, né, o corpo, né, que é a igreja, e Jesus Cristo é a cabeça. Ele vem mostrando que cada parte do corpo tem a sua finalidade, porém, tudo é comandado pela cabeça. Os crentes não podem fazer o que quiser apenas por ser corpo. Ele precisa ser dirigido pela cabeça, que é Jesus Cristo. Outra coisa que vem falando é acerca de que o Espírito Santo, como penhor da experiência de salvação, ele vem mostrando a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa muito importante no processo de regeneração da vida cristã. Ele vem falando também acerca da reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo, todos nós fomos reconciliados com Deus. Ele fala também acerca da comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Vem falando acerca dos relacionamentos conjugais. Por que Paulo faz questão de tratar essa parte dos relacionamentos conjugais? Porque os gregos, eles eram assim muito profanos, eles eram muito voltados para tudo que eles faziam era voltados para os deuses. Até o ato sexual também era uma prova de que eles estavam dentro do plano da divindade deles. Então eles praticavam muitas abominações. E Paulo vem regulando. Peraí, não é assim. Temos que ter algum certo tipo de pudor. Algo que vocês não estão muito acostumados. E depois ele vem falando acerca da luta contra o diabo, que é falando acerca da armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando a gente vai ler sobre a carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ver que ela foi direcionada para um povo que tinha costumes e tradições pagãs, mas que a gente precisa tirar todo o paganismo do nosso meio. Ou seja, aqueles povos, aquela igreja precisava tirar todo o paganismo e deixar de fora tudo aquilo que pertencia ao mundanismo. Hoje, como cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos combinar a nossa fé com a prática da vida cristã. Ou seja, tudo quanto Deus fez e do que Ele espera que a igreja faça. As exortações de Paulo nos impele a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja. E ele nos ensina que precisamos batalhar contra as forças espirituais das trevas que habitam nos lugares celestiais e que buscam nos destruir e que buscam a todo instante atrapalhar o nosso crescimento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua igreja e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Amém.